dependendo do perfil, portanto, da pessoa, a personalidade da pessoa, algumas pessoas são mais reservadas, falam menos o que sentem, né? E a gente precisa falar o que sente, e quem está ouvindo precisa ter compaixão do sentimento da outra pessoa. Ainda que na sua cabeça, portanto, seja algo que não faça sentido, ou que para você, para o seu nível de sentimento, de maturidade, enfim, aquilo não faz sentido, mas se importa para quem nós amamos, então também importa para nós, né? Então essa questão da comunicação aberta é uma coisa muito importante. Às vezes a nossa leitura, amor, é que algumas mulheres se anulam, né? Porque tem medo que se confrontarem, né, o marido, de certa maneira vão trazer um mal-estar no casamento, né? E a gente vê que não é esse tipo de casamento onde há falsidade, né? O casamento verdadeiro precisa ser transparente. As pessoas precisam falar o que estão sentindo uma a outra, porque é o ambiente mais seguro onde nós podemos falar das nossas inseguranças e medo, né? Até porque a ideia é uma unidade, né? Não é uma divisão entre duas pessoas, mas é uma, digamos que uma união, né? Onde duas pessoas, uma junção, uma fusão de duas pessoas se torna né? Então a ideia é que não tem essa distinção, essa diferença entre o pensamento do homem e o pensamento da mulher. A ideia é que os dois tenham essa conexão ao ponto que haja liga entre eles, onde não tenha reserva, onde a mulher consiga se expressar, falar o que deseja, até mesmo se for para pensamentos contrários ao seu esposo, não tem problema. E isso até porque são duas pessoas diferentes, Sim. né? Então é sempre bom quando tem pensamentos divergentes para que eles converjam entre si. Aqui em casa a gente sempre conversa sobre isso, né? Fala, quem ganha o debate é quem melhorar o argumento. Quem melhorar o argumento ganhou o debate, né? Agora não tem mais isso de que a mulher tem que ter sempre razão. Não. O marido sempre tem que estar certo. Não. O melhor argumento Só que a maior parte das pessoas aumenta o som, né? Ou a gritaria, aumenta o tom, em vez de melhorar seus argumentos. Ou faz a greve do silêncio. E a greve do sexo, né? Tudo isso é um perigo para o casamento, né? Tudo isso é um desafio para o casamento. Um outro aspecto que eu separei aqui para responder essa sua questão é também a questão do apoio mútuo, né? No outro vídeo nós estamos falando ainda sobre rotina, que por muitos anos, né, você teve que deixar de lado sua vida profissional, acadêmica por causa do marido, depois por causa dos filhos. E agora você está vendo seu marido e seus filhos seguindo você na direção da sua vida profissional. Então, de fato, apoio mútuo é uma coisa muito importante, né? Isso é uma quebra de paradigma na nossa sociedade, que, por exemplo, do ponto de vista econômico, você tem alguns desafios, né? Você pensa, do ponto de vista econômico, o que você traz de orçamento para a família, né? O que o seu marido traz de orçamento para a família. Do ponto de vista econômico, a decisão não pode ser só econômica, a decisão também tem que ser futurista, no sentido de que o que ganharemos, né? Nessa mudança de um lugar para o outro, nessa mudança de rotina. E ganhar não é só dinheiro. Quem está tomando decisões apenas por causa da grana está errando. Tem que ter uma visão holística, não uma periférica. Tem que olhar como um todo, né? Em todos os lados. E foi isso que a gente... O que essa experiência que ela está tendo, profissional, vai agregar ao nosso sonho de futuro? É isso que nós estamos mirando. É isso que nós estamos mirando. A gente precisa desse know-how, a gente precisa do network, a gente precisa do background, a gente precisa de toda essa experiência para os nossos projetos de futuro. O nosso projeto de futuro de felicidade familiar desenhado implica uma mentalidade de gestão de recursos, gestão humana, né? Implica também uma mentalidade de esforço, de entrega, de acordar cedo, de trabalhar, tudo isso que a gente está experimentando no mercado de trabalho. Isso mesmo. Então, essa questão de o casal seguir um ao outro não muda, tem muito a ver com o objetivo que a família quer alcançar, né? Não tem nada a ver em
eu sou líder da família, então você tem que me seguir. Sim. Ou então, não, eu sou a esposa, a mãe da casa, vocês têm que me seguir. Que a gente sabe que na sociedade em que vivemos tem muito essa luta, né? A fuga da liderança também, Sim. e a briga entre o poder, né? A guerra entre os sexos. A guerra entre os sexos. Então, a gente Você vem... me fez lembrar do filme de Tony Ramos E a Glória Pires. né? Foi interessante. Fantástico. Em algumas sociedades antigas, especialmente na civilização africana, eles praticavam o matriarcado. As mulheres estavam no poder, tá? Então, Acho que na Índia também tem um pouquinho disso. Né? eu pesquisei na África, a Rainha Zingabandi, por exemplo, né? Então, de certa maneira, esse equilíbrio, essa sociedade que vivemos, ela é muito deturpadora dos princípios saudáveis de família. Então, a gente, depois de tantos anos, né? E parece que tempo é autoridade também, né? Então, nós já temos 12 anos de casado, mesmo que essa carinha de menina aqui, essa carinha de adolescente aqui, nós já temos 12 anos de casado. A gente já, assim, experimentou o amargo, né? Também dos desafios, dos nossos próprios pecados, né? Do egoísmo, das nossas limitações, da nossa cultura errada, do pensamento errado. E hoje nós podemos dividir com vocês e aprendemos com todos que é importante entender que a liderança, né, a que Deus estabelece que o homem deve exercer sobre sua família, sobre sua esposa, não deve ser uma liderança da força do braço. Vale a pena lembrar que a decisão da gente vir para cá não partiu de mim, foi do meu esposo, né? Você analisou bem a situação e viu que era melhor a gente estar no meio termo. Sim, não muito no meio do caminho. Não muito distante do meu trabalho, né, para que eu não me afadigue e venha, sei lá, com desgaste do tempo, né, a desistir ou ficar com indisposição, irritada, sem tempo para a família, né? E por outro lado também você viu, né, olhou para o futuro, vendo que isso pode agregar para nós. Então foi uma decisão que partiu de você. Sim. Olhando no bem-estar da família. Não fui eu que pedi para mudar de cidade, né? Tanto é que eu fui bem resistente, porque eu já estava bem apegada à minha casa, né? Nossa, o quintalzão enorme, ver as crianças brincando. E de repente a gente veio para um outro contexto aqui, casa diferente, né? Quintal um pouquinho menor do que aquele. Então foi bem desafiador para mim. Eu relutei bastante, né, amor? Sim. Até que ele me convenceu nos argumentos. Um dos argumentos que eu usei, que eu lembro, foi o seguinte. Eu falei para ela assim, saímos do nosso país, eu falei para você, vamos para o Brasil, onde ninguém nos conhece e vamos começar a nossa vida lá. Viemos, deu certo? Deu. Saímos de Florianópolis, viemos para São Paulo, recomeçar a nossa vida aqui. Deu certo? Deu. E agora, mais uma vez, a gente vai para uma região que, do ponto de vista daquilo que a gente quer construir de futuro, vai agregar um pouquinho mais. E eu vou fazer o sacrifício, né? Eu prefiro que eu faça o sacrifício de ficar no trânsito, indo e vindo, do que você fazer o sacrifício. Você diminui um pouquinho o seu e aumenta um pouquinho, de certa maneira, o meu, né? E aí eu fiz aquela pergunta que nem o marido devia ter feito. Meu Jesus, que dia que eu te coloquei numa enrascada? Meu Deus, não faça essa pergunta. E como é que eu falei? Não faça essa pergunta. Eu fiz aquela cara. Eu já te coloquei alguma enrascada, ela fez aquela cara, eu já saí pra não ligar. Eu já fui lá fora pegar água. Para não infartar. E daqui a pouco a gente continua falando para vocês quais são, portanto, os outros tópicos de uma rotina saudável. Rotina para uma família saudável. Isso. Certo? Beijo, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Valeu. Outra coisa. Nos ajude a crescer nesse canal. Não esqueça de curtir, se inscreva e compartilhe. Recomenda para outras pessoas. Se você acha que esse conteúdo é relevante para você ou para seus amigos, compartilhe, tá bom? E nos ajude a crescer, tá bom? A gente agradece um monte. Valeu, tchau, tchau. Beijos! Beijo.